Fala pessoal, tudo beleza? Sou o Pedro Coelho e seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao nosso canal no YouTube. O vídeo de hoje, conforme vocês já viram aí no título da postagem, vem a tentar trazer luz a uma das mais frequentes e capciosas perguntas trazidas pelos meus alunos e acredito por quase todos os estudantes para concurso. Muitas vezes, mais ou menos 8 em cada 10 alunos que eu acompanho diretamente, de maneira mais próxima, me pergunta duas coisas. Pedro, de fato eu preciso dominar a legislação para ter êxito na aprovação do concurso? E acompanhado dessa pergunta, porque eu sempre respondo e vou trazer as justificativas que sim, é imprescindível dominar a legislação, me perguntam, e qual é a melhor forma de se estudar? Porque do conjunto da tríade fundamental da preparação, doutrina, jurisprudência e legislação, não tenho a menor dúvida que estudar legislação seca, a legislação direta, é a mais trabalhosa, é a mais cansativa e a mais desestimulante. Isso é verdade. Partindo desse pressuposto, há algumas estratégias e formas muito variadas de se estudar a legislação. Particularmente, eu tenho a minha, que eu aplicava na época da minha preparação, que eu indico para grande parte dos meus alunos e resolvi compartilhar aqui com vocês. Por quê? Porque ela é um mecanismo não perfeito, porque eu não acredito em perfeição, mas é um mecanismo, é uma forma, é uma metodologia muito interessante e que traz bons resultados para a maioria das pessoas. Voltando lá à primeira pergunta, pessoal, Pedro, de fato é imprescindível para a gente ter êxito na aprovação, dominar a legislação, e perceba que eu utilizo o termo dominar e não exclusivamente decorar. Algumas leis, ou melhor, algumas provas trazidas por algumas bancas organizadoras, como por exemplo Fundação Carlos Chagas, cada vez menos, ou VUNESP, dominar a legislação é imprescindível. Por vezes decorar, são perguntas e questões que eu reputo mal feitas, mas nessas situações você precisa infelizmente decorar alguns dispositivos e que vai demandar ainda mais compreensão, estudo, dedicação. Agora presta atenção, por quê? Porque o primeiro passo é dominar a sua banca. Mas ainda que você esteja fazendo uma questão ou uma prova, ou a banca organizadora do seu concurso seja outra, que não exija tanto, atualmente o perfil da Fundação Carlos Chagas, atualmente o perfil do Sebrasp, atualmente o perfil da Fundação Getúlio Vargas, todas essas, se você buscar na estatística, vai exigir que você conheça a legislação. Se você fizer um retrato, um raio-x das últimas provas, vai perceber que algumas questões, cerca de 20, 30, 40 ou até 50%, você conseguiria responder exclusivamente com a lei. Só que aqui é que está o primeiro ponto, ou a primeira armadilha que eu entendo. Muita gente escreve e fala assim: essa questão você resolveria exclusivamente com a lei. É uma falsa verdade, para não dizer mentira. Porque o que é que acontece? Se eu colocar uma legislação sobre um tema que você nunca teve conhecimento e diga, leia aqui 3 vezes esses 100 artigos, você, sem conhecer o assunto, vai precisar ficar decorando, porque você não vai entender ou terá uma extrema dificuldade em entender a lógica e o tema por trás daquela lei. Não faz o menor sentido. É até possível que você consiga memorizar esses 100 artigos. Agora vamos ampliar o universo para um edital completo. Um edital que, se a gente colacionar ou colecionar todas as disciplinas, a gente passa a ter 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dispositivos de lei. Basta a gente pegar o Código Civil. Imagine um concurso que trate no edital de toda a matéria do Código Civil. São mais de 2.000 artigos. Então, laborar com o raciocínio linear e básico, dizer estuda só a lei que você passa, é uma falácia, é uma falsa verdade. De fato, se você dominar a
legislação em alguns concursos, você pode ter êxito, mas dominar é diferente de decorar. Bacana, Pedro. Agora eu já sei qual é o meu problema. Eu preciso saber da lei, mas eu preciso efetivamente entender e compreender qual é a estratégia que eu utilizo para vencer essa dor que é imprescindível. E aqui é que entra a minha dica. Pessoal, qual é a estratégia que eu adotava e que eu indicava ou indico para os meus alunos? Olha, ainda que se você tem um pouco mais de tempo, pega uma doutrina básica, mas se você tem pouco tempo e precisa estudar, você pega uma sinopse, um resumo de qualidade que você confia, e aí o que é que você faz? Você promove uma leitura, ainda que não seja uma leitura extremamente densa, uma leitura rápida para ter um primeiro contato com uma explicação sobre aquele tema. Vamos imaginar que você queira estudar pessoa jurídica ou pessoa física ou obrigações no âmbito do direito civil. Pega um resumozinho, pega uma sinopse, ou se você tem mais tempo, pega um manual doutrinário e dá uma lida, ainda que seja uma lida mais rápida, apenas para ter conhecimento e contato com aquela matéria. A partir daí, você deixa de ser, entre aspas, virgem sobre aquele tema. Ato contínuo, você deve 2 dias depois, estudar e se debruçar pela legislação, sobre a legislação específica daquele tema. Então, 2 dias depois de ter findado a parte de obrigações em direito civil, vai lá estudar o capítulo, o título de obrigações lá no respectivo código. E aí se debruça atentamente. 2 dias depois, pessoal, sabe o que é que você deve fazer? Você vai fazer questões pautadas e segmentadas em direito civil naquela banca de predileção. Direito civil, no meu exemplo, obrigações, na sua banca de predileção. Se seu concurso vai ser pela VUNESP, segmenta em questões da VUNESP. Se a questão ou se a prova, seu concurso vai ser pela Fundação Getúlio Vargas, faz pela FGV, a mesma coisa SEBRASP, a mesma coisa FCC. E em relação especificamente às questões que versem em essência sobre legislação, você vai anotando as questões que você errou. E por que eu errei? A resposta estava no artigo X, então anota o artigo X. A resposta estava no artigo Z, anota o artigo Z. A resposta estava no artigo Y, anota o artigo Y. E depois que você fizer essa varredura, você vai para esses artigos X, Z e Y, volta no código e anota num caderninho com as suas palavras o que está por trás daquele dispositivo de lei. Eventualmente, nos seus estudos, se você também não tiver entendido de fato o que quis dizer aquele dispositivo, você deve anotar o dispositivo, vai na doutrina, pesquisa e coloca com as suas palavras. Assim, você vai construindo um material referente à legislação e com suas palavras vai ter a explicação, permitindo uma melhor revisão daqueles pontos que, conforme o seu treino, você teve dificuldade ou assimilou de forma equivocada. Nessa maneira, não tenho a menor dúvida de que o seu ganho, o salto de qualidade e, claro, também a construção de um material interessante para sua revisão vai ser muito, vai contribuir muito para sua aprovação. Lógico, você pode optar por não fazer isso em todas as disciplinas, aí cabe a você, mas minha sugestão fortemente é pelo menos para que adote isso nas principais disciplinas em que as respostas ou as questões se pautem fundamentalmente por letra da lei. Mas cuidado, estudar a letra fria ou a letra fria da lei ou a chamada lei seca pode ser uma armadilha. Estudar lei seca é desestimulante, é cansativo, exige um grau de concentração absurdo e há muita dificuldade em compreender. A partir do momento que você já entende o assunto a partir de uma leitura doutrinária, fica muito mais fácil e interessante. Combinar isso com feitura de questão é a fórmula perfeita, na minha visão, para
contribuir para o seu salto de qualidade. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração e vamos estudar. Valeu, pessoal!